A atriz Lília Cabral estreia o espetáculo A Lista, quinta-feira, dia 5 de novembro, ao lado da filha dela, Júlia Bertoli, e na segunda temporada do projeto Palco Instituto Unimed BH em Casa. Essa montagem marca o retorno da Lília Cabral ao teatro após 5 anos, e é com ela que eu converso agora aqui na TV Estadão, no Caderno 2 do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Lília? Seja bem-vinda. Bem, tudo bom. E você? Graças a Deus, tudo ótimo. Tudo bem. Nossa, que experiência, né? Tava dando uma lida aqui na sinopse, para não dar spoiler para os nossos leitores, espectadores, né? Mas parece que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, a pandemia, né? Como é que está sendo para você interpretar essa personagem, né? Na trama e também ao lado da sua filha, né? É a primeira vez que vocês estão juntas no palco, Lilia? Sim, a primeira vez, é a primeira vez. É engraçado que quando nós começamos, quando o Gustavo ligou para a Júlia, propondo essa peça, justamente porque a gente iria estrear no Rio de Janeiro, no Teatro Petra Gold, que era um projeto Teatro Já. Então, ele propôs essa história dessa mulher que mora em Copacabana e que não sai de casa, está lá trancada há meses. E tem essa menina que é cantora de ópera, iniciando a carreira, e que faz as compras semanais para essa senhora chamada Laurita. E quando a gente começou esse processo, isso começamos em maio, na verdade, final de abril, começo de maio. Tudo que a gente pensava em setembro, em outubro, em novembro, como é que nós vamos estabelecer esse texto, justamente porque em setembro e outubro as coisas já estarão diferentes, né? E não estão. Que coisa! A gente pensava exatamente assim, tinha muito cuidado para não deixar muito evidente a história da pandemia, se bem que a pandemia ela é só um pano de fundo para contar a história da solidão desses dois personagens. Mas, de qualquer maneira, a gente não deixava ela, não procurava sempre minimizar até a palavra pandemia, exatamente porque a gente tinha vontade de continuar, que vamos continuar, com o segundo ato, digamos assim, e fazer a peça presencial e de sair um pouco dessa história da pandemia. Só que não, nada disso aconteceu. Nós continuamos, e como você falou, né, tão pertinente a época de agora, só que a gente, quando começou a ensaiar, a gente achava que não seria mais, né? E continua. Então, a identificação é muito grande. Não é só por conta do que a gente não pode fazer, ou do fato da gente estar trancado dentro de casa, ou não temos a liberdade de ter a vida como a gente sempre teve, né? Mas o que acarretou, né? O que é que fez a gente pensar nas mudanças que ocorreram na nossa cabeça, principalmente, né? Como viver e como você pensar em melhorar, se tornar uma pessoa melhor, né? Então, Nossa, isso interessante acompanhar esse processo, Lília, porque, bom, só para contextualizar, né, para quem está assistindo, o Gustavo é o Gustavo Pinheiro, né, o texto é dele, a direção do Guilherme Piva nessa montagem, né, do espetáculo A Lista. A Lília interpreta a Laurita e a Júlia é a Amanda. As duas moram num apartamento, né, num prédio, digamos assim, né, e aí vocês falam dessa solidão em Copacabana, né, no Rio de Janeiro, e vocês falam dessa solidão que não é em decorrência da pandemia. Muitas pessoas vivem na solidão por diversos motivos, em diversos contextos, a pandemia sendo um pano de fundo, e aí interessante você contar como vocês mudaram como atrizes, e também o próprio Gustavo deve ter mudado alguma coisinha nesse processo de maio até agora, né? Quanta coisa mudou. Quando a gente começou a pandemia lá em março, né? A gente achava que ia durar o quê? Uns 2, 3 meses? E estamos em novembro, no já pensar que máximo. no agosto já voltou tudo normal, as escolas voltaram a ter suas aulas normalmente, enfim, tudo. Mas o que voltou ao normal são, de alguma forma, são as pessoas que entenderam que pode voltar e saíram, foram para os bares, para festas e tudo mais. Mas, na realidade, as coisas continuam, né?
Ainda, apesar de estar numa situação estável, mas morreram muitas pessoas e continuam morrendo. Então, e a gente não sabe, a Europa toda está de cabeça para baixo novamente, os Estados Unidos também está indo pelo mesmo caminho, e a gente não sabe o que é que vai acontecer aqui. Então, quando a gente apresenta esse espetáculo, ele toca muito no coração, digamos assim, principalmente familiar, porque as pessoas elas ficaram dentro das suas casas com as suas famílias e há um reconhecimento maior, né? Então, isso, a gente não pode dizer assim, é um espetáculo para as pessoas de idade, sei lá, terceira idade ou idosos, não tem nada disso, porque o reconhecimento da história é imediato com qualquer um, sabe? É engraçado, a gente também não imaginava isso. Tudo a gente foi aprendendo, né? Até fazer online. Sim, nossa! Não, eu tenho muita coisa para fazer, vamos ver se dá tempo, várias perguntas que eu tenho em relação a isso, mas quando você leu, né, o texto, que você se apropriou da Laurita, você criou empatia com ela no momento, assim, no exato instante que você leu o texto? Tem semelhanças da sua vida real, já que você ficou em isolamento e você ficou sozinha na vida pessoal na pandemia, ou você ficou com a Júlia ou com outras pessoas em casa? Como é que foi esse momento de conexão também com o personagem e a sua vida mesmo? Eu conheço bem esse personagem, não exatamente essa mulher de Copacabana, mas eu sou paulista e conheço bem esse jeito, esse caminho que as pessoas têm depois de uma certa idade que ficam viúvas, né? Então, elas vão jogar bingo na casa, fazem um bolinho toda quinta-feira, se reúnem, fazem crochê. Eu vivi muito isso com as minhas tias, com os meus familiares. Não que eu tenha carregado, mas a memória emotiva da gente a gente não esquece, né? A gente De fica com jeito ela. nenhum, é. Exatamente. E aqui em casa, eu fiquei com meu marido e minha filha bastante tempo. Assim, nós isolados mesmo. Meu marido tem mais 2 filhas no Brasil e uma fora do Brasil. Mas mesmo assim, as visitas por um bom tempo não existiam. Agora a gente já está mais flexível, mas dentro dessa flexibilidade ainda tem todo um rigor. Aqui, quando a gente fica entre 4 paredes, a gente aprende muito, né? A gente aprende a se ver e também a gente faz como é que fala, assim, exercita a paciência. Ah, com certeza. E a paciência também faz a gente, artisticamente, também faz a gente se modificar, sabe? Porque É muitas vezes a gente não tem, mesmo? porque muitas vezes a gente não tem paciência com as coisas. A gente, né, vai num rompante e dentro de 4 paredes você é obrigado a ter. Então, esse turbilhão dentro de você, você precisa se reeducar, porque senão a sua vida vira um inferno, e vira um inferno a vida dos outros. E Você dentro de um percebe assim trabalho. desculpa te interromper, mas aqui eu fiquei bem intrigada com isso, porque eu sou jornalista, eu também sou psicóloga, então essa coisa do autoconhecimento para mim o que em você mudou nesse ponto de vista, assim, quais foram as reflexões que você fez? Você acha que Olha, uma parte morreu daquela Lilian de antes da pandemia para a não, Lilian de nada morreu, agora? nada morreu. Não. Acho que o teatro, por exemplo, ele me ajudou a resgatar uma coisa muito legal, que é um começo da nossa vida profissional. Então, a gente não teve, eu não tinha mais um compromisso de ter que ter pessoas ao nosso redor fazendo as coisas. Então, quando a gente começa a nossa vida, a gente vai lá e carrega o nosso cenário, carrega a nossa roupa. Então, isso também não é uma higiene, não quero dizer que é uma higiene mental, mas é um reconhecimento do que é o nosso ofício, através de uma atitude muito simples. Então, isso ajudou muito e justamente ao lado da minha filha, ela também pôde participar, porque tanto o Gustavo, quanto o Guilherme, quanto a Lu, que é assistente do Guilherme, também tá fazendo um outro projeto comigo, que é um piloto.
da peça. Toda a equipe, a Marcinha, o Renato, o iluminador, toda essa equipe, nós todos, de repente, estávamos pensando da mesma forma. Como se nós tivéssemos 20 anos e começando a nossa vida. Não recomeçando, mas começando a nossa vida. Só que para nós é um recomeço. Então, o que eu ganhei foi dar valor às coisas simples. Coisa que muitas vezes a gente não dá valor, porque ou você está almejando coisas maiores, não que isso seja ruim, mas de qualquer maneira você está esquecendo um pouco esse lado simples mesmo da vida. Então foi muito significativo tudo isso. Eu acho que o teatro, ele, a mim, ajudou. Eu estava muito sedenta de pisar no palco. Queria. Porque estava fazendo muito trabalho, ou cinema e novela, e eu não tinha mais tempo. Então, o pisar no palco, mesmo que eu não tivesse a plateia, que eu também soube admirar isso, sabe? Porque as pessoas, de qualquer maneira, estavam assistindo a gente. Mas então, aí você tem que olhar, você não pode falar, você não pode reclamar. Você fala, é isso que eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus que eu estou aqui, graças a Deus. E ao invés de você criar as dificuldades, que muitas vezes a gente sem querer cria, né? Porque quanto mais você evolui na sua vida, mais você se torna exigente. Ao invés de criar as dificuldades, é o contrário. Nós fomos amenizando as dificuldades e conquistando outras coisas. Eu acho que é um processo muito bonito, é um processo muito sério, né? Sério do trabalho mesmo, da profissão, do que significa, qual é o nosso significado a partir desse ponto de vista, né? Por que a gente pisa no palco e começa a falar um texto? Não é à toa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nossa, que demais e que privilégio poder ter esse olhar, né? De recomeçar, de começar de novo, de um certo ponto e com toda a experiência que você já tem, né? Televisão, teatro, enfim, olha, maravilhosa essa experiência. Eu lembro de uma entrevista, acho que foi no começo também da pandemia, ou logo depois, em maio, que você deu para a Fátima Bernardes lá no encontro, que você comentou que você ia escrever um diário, ou você estava escrevendo um diário, algo assim, né? Algumas coisas. Você deu sequência? Isso depois? Você continua Não, escrevendo? que eu escrevia diários, né? Eu tinha diário, eu era adolescente com diário. Minhas amigas todas tinham diário, né? E eu adorava escrever, adorava. Eu achava até que eu ia ser jornalista, mas que não era isso, que eu gostava de escrever, mas eu gostava mais de me exibir. Enfim, e aí, quando eu comecei quando a gente entrou na pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi movimentar a casa na limpeza, né? Tudo que você começa a olhar, fala assim, isso não tem necessidade, isso não tem necessidade. Então, e aí, quando eu cheguei nos papéis, que está tudo muito divididinho, não está bagunçado, não, é tudo arquivado, e também eu tenho uma amiga que faz esses livros e arquiva praticamente toda a minha história, aí que é fácil de achar, mas tem outras coisas que eu fui vendo e achei diários meus de quando eu tinha 15 anos, né? Aí eu falei, que delícia. E eu não tenho, por exemplo, todo mundo marca no computador, ou então no iPhone, ou sei lá, marca assim, tudo que tem para fazer, anota, né? Eu não, eu tenho agenda. Aí eu ponho na agenda, eu ponho, se é urgente, eu tenho uma etiqueta que coloca urgente, eu ainda vivo um pouco daquela adolescência gostosa e que acha que, de repente, um decalque vai fazer a diferença no universo, entendeu? E aí foi isso que eu voltei e comecei a reescrever. Mas reescrevendo me deu vontade novamente de procurar a minha analista, que eu tinha parado de fazer análise há um bom tempo, por causa do trabalho mesmo, em função do trabalho. E aí me deu vontade de procurar por ela. E eu voltei a fazer análise.
Então, o fato de eu escrever, eu acho que eu fui colocando muitas coisas, às vezes a gente até resolve escrevendo, né? Que você, Nossa, é quando lê, impressionante. você fala assim, ué, mas isso aqui dá para... Entendi, então não preciso. Mas tem outras não. E foi ótimo, ótimo, porque quando eu vou conversar com ela, eu converso muitas coisas que incomodam ou não, mas a gente também conversa sobre tudo, sabe? E é bom conversar sobre tudo, né? Porque ainda mais que a gente não está tendo essa possibilidade de sair, ter os amigos, ter as amigas e ficar na conversa mesmo, a conversa boa, vai num bar, toma um café, come um bolinho e fala um monte de coisas, encontra um, encontra outro, você não tem isso. Então, foi uma oportunidade, está sendo ótimo. Que legal, não, é isso de escrever, né? Assim como falar é catártico, né, Lília? Então, parece que quando a gente fala, a gente escreve, a gente tira da mente algumas ideias que estão um pouco nebulosas, desestruturadas, e aí a gente coloca aqui no papel e fala, puxa, mas era isso que eu estava pensando, parece que não estava bem organizado, né? Demais. A gente até escreveu uma matéria para o Caderno Eu 2 já li alguns várias meses. coisas sobre isso, que escrever é sempre muito bom, né? Eu É já li muitas maravilhoso. coisas. E para quem gosta, então, nem se fala. Para quem tem o dom da escrita, né? Então, vocês artistas, ó, só para não falar que eu também sou do analógico, viu? Ó, carrego uma listinha comigo, não é o diário, mas eu tenho que escrever também, porque senão para mim não Não, tem. nossa, eu também preciso. Eu acho que é tão bom, nossa senhora. Ô, Lília, falando em resgate de memória, essa questão da memória afetiva, né? A Globo, o Viva é um canal feito para isso, mas a Globo acabou trazendo à tona várias novelas de reprises e tudo mais. Aí você esteve aí, pelo menos eu lembro da Fina Estampa, mas são tantas novelas que você já fez que eu não lembro se teve mais alguma outra reprise. Mas se tivesse, você me lembra tal. Mas como é que foi se rever em reprises, por exemplo, no caso de Fina Estampa, né? Que já faz uns 8 anos, mais ou menos, né? 9 anos, 2011, Começou em 9 anos. 2011 e acabou entre 8 e 9 anos, Como é que praticamente. foi, assim, para você se As rever assim, nas reprises, elas novelas? estão... Para mim foi uma surpresa, né? Quando eu soube que ia reprisar. E as reprises, elas, quando a gente está fazendo o trabalho, eu sou muito crítica, né? E quando eu vejo que uma cena não deu certo, nossa, aí é ficar sem dormir, enfim. Sou muito detalhista e às vezes eu acho que eu estou indo pelo caminho certo e depois eu percebo que, não, ainda dá tempo de corrigir. E é sempre você fazer novela do jeito que a gente trabalha, exige sim, exige que você assista e exige que você o teu trabalho é todos os dias ali, é um leão por dia que você mata. Quando você, depois de um tempo muito grande, você assiste, para mim foi um relaxamento, né? E as coisas assim, lógico que muitas coisas, eu não posso nem dizer que Infinito Samba ficou datado, mas mudou, o pensamento mudou. E que bom que mudou em muitas coisas. Mas a novela não deixou de fazer sucesso exatamente porque eu acho que o público entendeu que, apesar de muita coisa ter mudado, aquilo era uma novela de 2011 e aquela história era uma história para você relaxar. Era um entretenimento. E não havia cobrança. Assim como não houve cobrança na época, não havia cobrança. E assim, quem gostasse, quem gostava assistiu, quem gostava muito voltou a assistir e quem não gostava na época também não assistiu agora, eu acredito. Mas a novela fez muito sucesso e eu tive muito prazer de fazer e prazer de assistir. E as novelas, assim, tem muita novela que eu fiz, e, por exemplo, no Viva está passando Chocolate com Pimenta, à tarde passa Laços de Família, que eu fiz na verdade, eu fiz 80 capítulos, né? Porque daqui a pouco acho que eu estou morrendo na novela. E agora ainda tem A Força do Querer, que é outra, e que apesar de ter sido uma novela mais recente, mas eu também não me lembrava de muita coisa, e um prazer imenso de assistir. Diferente, né? Engraçado, porque quando você está digamos assim, na roda do fogo mesmo, né? Você, como eu disse, você tem que matar o leão por dia. Como quando já passou, aí você só
para admirar. Tem coisas que você fala, ih, podia ter feito melhor, mas não tem uma cobrança, né? Como é que vai ser o dia seguinte, né? O dia seguinte já está ali. Então, eu acho que é mais um prazer mesmo das pessoas sentarem e poder aproveitar um bom momento. Acho que a escolha das novelas, elas estão sendo certas, no meu entender, sabe? Porque tem muita qualidade. Você veja, veio uma novela leve, que Finistã foi uma novela leve, divertida, né? Depois, essa novela é uma novela mais densa, mas tem uma qualidade, é um espetáculo de novela como visual, como texto e como histórias. Então, acho que a Globo ela vai procurando acertar da melhor maneira. E acho que ela está indo num caminho bom, né? O meu julgamento é assim, eu tenho prazer de ver, e muita gente que fala comigo está super feliz de rever essas novelas que estão passando novamente. Porque para muita gente foi como se fosse um porto seguro, né? Diante dessa instabilidade, de não saber o que vai ser da pandemia, assistir algo que você já gostou, né, em algum momento da sua vida é reconfortante, para dizer o mínimo, né? Essa coisa de mudança de pensamento, eu fico um pouco intrigada, né? Porque é como, por exemplo, nos Trapalhões de antigamente, né? Lá dos anos 80, canta coisa que se você exibir agora, parece que não faz sentido nenhum, e, né, da questão do politicamente correto, incorreto, etc, né? Então, é interessante observar que num curto espaço de tempo, em menos de 10 anos, quanto que o nosso pensamento mudou, né, Lili? Até assim, se a gente for parar para pensar em quantas questões, né? O próprio feminismo, a questão do feminicídio, que antes não era tão falada, né? A morte de mulheres, agora, né, as mulheres já têm uma noção maior do que é, né? Então, quantos conceitos mudam num espaço curto de tempo, né? Você tem essa sensação também, assim? Sim, muda, mas às vezes, por exemplo, eu lembro em Mulheres Apaixonadas, que é uma novela que eu gosto muito do Maneco, né, que está passando no Viva. Eu não fiz essa novela, mas eu assisto essa novela. E às vezes eu assisto assim vários episódios, tudo de uma vez. Então, tinha uma história do personagem da Helena que apanhava agressivamente, era um personagem extremamente, o marido, né, que era extremamente agressivo com ela. E na época foi um choque, assim. Passado um tempo, depois ainda tinha um relacionamento de duas meninas, né, que na verdade tinha um caso afetivo que era evidente, e ali o Maneco soube levar muito bem. E as coisas elas cresceram, o entendimento do público, principalmente, ele entende essa situação. No caso, passado um tempo, eu fui fazer na Favorita um personagem também que apanhava do marido, e você veja, as pessoas entendem, as pessoas sabem, a gente discute, existem leis e tudo mais, e nessa pandemia, como agravou esse lado violento. Infelizmente, a mulher acaba sendo, né, a que sofre mesmo dentro dessa estrutura que jamais, que é inadmissível, né? Inadmissível em qualquer circunstância. É o que mais se vê. Então, as coisas mudaram, as opiniões mudaram, é flagrante essa mudança, mas mesmo assim ainda continua, né? É uma mudança quase que a conta-gotas, né? Quem sabe algumas décadas mais para frente a gente consiga evoluir um pouco nesse Exatamente. caminho. E a gente vai evoluir. E as produções culturais têm uma contribuição nesse sentido, né? Como você falou, de abordar essas questões, né? Com um jeito, né, assertivo de abordar, para as pessoas assistirem a novela e discutirem a novela, porque esse acaba sendo um mote também, né, das pessoas assistirem e se reconhecerem nas novelas. No teatro também não é diferente, essa peça que a gente está falando que você vai estrear, né, nessa quinta-feira com a sua filha, maravilhosa, estou entusiasmada para assistir, e como o nosso tempo está quase esgotado, mas eu preciso saber de você, porque dos atores que eu estou entrevistando, eu estou perguntando, qual que é como você prevê que vai ser
o teatro agora, depois dessa pandemia, né? Então, assim, vocês mesmas vão encenar uma peça virtual, né? E a gente tem em alguns países do mundo alguns ensaios de volta das peças, mas com distanciamento, álcool em gel, máscara, etc, né? Você acha que a gente vai ter uma transformação muito profunda no teatro, nas artes brasileiras como um todo? Assim, qual que é a percepção que você tem, né, dos caminhos que a gente pode percorrer daqui para frente, com a experiência que você tem? Eu acho que muita coisa mudou. Já o teatro online, que ninguém imaginava que um dia isso pudesse acontecer, né? Você, diante de 3, 4 câmeras, interpretando para uma plateia que não existe, mas você sabe que existe, né? Porque estão cada um no lugar do Brasil e até fora do Brasil. No começo, as pessoas até pensavam assim, eu cheguei a questionar, mas será que o que a gente vai fazer é teatro? Isso é teatro? E a gente chega à conclusão, sim, que é. Nós não estamos ali vivenciando como se tivesse, assim, se tem uma pessoa na plateia, já é teatro, né? A pessoa está nos assistindo. E você está ali no palco, e é um ambiente muito, assim, o nosso porto seguro quando a gente pisa no palco. E isso a gente faz questão de demonstrar. Por que a gente quer? Qual é essa importância do ator, né? Como é importante o ator pisar no palco. O que eu acho é que essa experiência ela foi muito importante exatamente para a gente se situar diante de um mundo que a gente não sabe o que vai acontecer. As escolas mudaram, muita gente vai deixar de fazer a sua vida, pegar o carro e atravessar a cidade para ir trabalhar. Muita gente, a partir de agora, vai trabalhar office e tudo mais. E acabou, né? Ninguém vai escolher se prestar uma coisa que não precisa. Entenderam que muita gente não precisa mais sair de casa. O teatro não, as pessoas precisam sair de casa. E o ator precisa ter o público, precisa ter ele respirando quando ele entra, antes da gente entrar em cena, e precisa do público aplaudindo quando a gente acaba a peça, sem dúvida nenhuma. O que eu acho que vai somar é o online, porque eu tenho muita gente está com muita saudade de voltar a assistir uma peça. E quando tiver a vacina e quando as pessoas forem liberadas, as pessoas vão voltar. Mas eu acho que o online ele veio para ficar no sentido que aquela pessoa que mora lá longe, no interior, sei lá, de São Paulo, ou no interior da Bahia, e tem a oportunidade de assistir através do computador ou do celular um artista que ele gosta, uma história que ele ouviu falar, ele viu na televisão, ouviu uma entrevista, ele achou, que bom, ele vai poder assistir. Eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que ter, porque faz bem para a gente e faz bem para quem está assistindo. Porque as pessoas não deixam de se emocionar quando assistem, entendeu? E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas relaxem, tenham um momento de alegria, um momento de reflexão, um momento de emoção. Isso tudo faz parte, é um pacote grande. E quanto mais a gente puder divulgar, a gente está culturando um país e está levando arte para ele. A gente também está levando educação, sabe? Porque é importante, dentro da educação, você educar as crianças desde pequeno a gostarem de arte. Então, acho que é esse o nosso caminho. E acho que isso ele não pode esmorecer. Ele tem que, cada vez mais, ser difundido mesmo, né? Ser divulgado e, cada vez mais, eu vou incentivar. Eu acho que é importante. Pensando nisso, né? Pensando nessa forma complexa de ver, que na verdade é muito simples, é simplesmente você contar uma história que não é só aqui, mas é assim, é mais aberto, é para o mundo, né? Vamos lá. Vim para somar, né? Imagina quantos brasileiros também fora do país podem assistir a peça, né? Não, Então, a gente teve muita né? gente fora do país assistindo, muita gente. É muito legal, foi muito legal.
Bom, agradecendo a participação da Lília Cabral, que estreia nessa quinta-feira, a lista ao lado da Júlia Bertoli. Eu vou passar o serviço aqui para você, né? A gente vai escrever tudo aqui no textinho, mas passa no serviço, uma transmissão de graça, ao vivo, às 8h30 da noite, então imperdível. Marca na sua agenda eletrônica ou nessas de papel, igual a gente tem, né? Num papelzinho, num post. No post-it, cola o post-it no seu computador, né? Nos canais do YouTube do Sesc em Minas, né? Sesc em Minas Gerais, o Teatro Claro Rio, Teatro Claro Rio, e pelo canal 530 da Claro TV, tá bom? É a peça com o texto do Gustavo Pinheiro e direção do Guilherme Piva, com a maravilhosa Lília Cabral, que eu tive a honra de entrevistar. Das honras que o jornalismo me deu, você é uma delas que te entrevistar, tá bom? Na minha carreira, Lília. Olha, que bom, muito obrigada, que bom, muito obrigada obrigada pela entrevista, tá? Obrigada a você, obrigada mesmo você por divulgar o nosso trabalho. É sempre um prazer poder falar daquilo que a gente que representa muito parte da nossa vida, né? Então foi um prazer muito grande, tá? E bom dia para você, bom dia para todo mundo e obrigada.